Glórias a Deus, aleluia. Graça e paz, queridos e amados irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós nesta hora gloriosa de meditação da palavra de Deus. Eu tenho uma palavra do Senhor para minha e para a sua vida nessa hora. Irmãos, uma palavra muito conhecida, mas pouco apregoada. E talvez ela tenha sido pouco apregoada porque muitas pessoas não se enquadram naquilo que é a ordenança do Senhor para a casa de Deus. Então essa mensagem ela é apagada, como se estivesse rasgando essa página da Bíblia. Mas eu quero expor ela aqui porque eu sou expoente da palavra do Senhor. Amados, quero estar fazendo aqui a leitura de 3 textos para a gente compreender o que Deus colocou no meu coração no dia de hoje. Primeiramente, eu quero estar lendo aqui em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 6, e eu quero estar lendo aqui a partir do versículo 48. Diz assim a palavra do Senhor: É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Até aqui. Queridos e amados irmãos, a palavra bem conhecida que vai nos falar a respeito de 2 casas, ou seja, 2 prédios que foram erigidos, só que de maneira diferente. Os 2 foram erigidos. O que eu quero trazer para mim e para a sua vida é que os 2 estão bem aparentes. Aparentemente, não há diferença entre esses 2 edifícios. Só que há uma diferença da qual não é visível aos nossos olhos. E qual é essa diferença? O personagem que erigiu o prédio da qual eu fiz a leitura, ele cavou uma vala bem fundo e ele fez a base do seu edifício calcado sobre a rocha. Só que esse segundo, da qual eu não fiz a leitura, ele simplesmente erigiu ali, o seu edifício, a sua casa. Ele não fez uma estrutura, ele não teve o trabalho de cavar, só que aparentemente é igual a que está erigida sobre a rocha. Confesso aos irmãos que quando eu meditava nessa mensagem, anteriormente, eu conseguia ver 2 casas, só que 2 casas uma distante da outra. Uma, a erigida sobre a rocha, no pico de uma montanha em um solo rochoso. E a outra, que a Bíblia nos diz que foi erigida sobre a areia, ali na beira de uma praia, porque ali há muita areia. Então eu imaginava esses 2 edifícios distantes. Só que o que a Bíblia nos traz e nos ensina é totalmente diferente disso. Porque as 2 são erigidas ali sobre a areia. É isso mesmo que você entendeu. A diferença de uma para outra é que um construiu ali superficialmente, somente sobre a areia. Ele não fez um fundamento. Ele não teve o trabalho de cavar uma vala profunda e fazer uma base ali calcado na rocha. É o que tem acontecido nos dias de hoje. É o que nós temos visto ministérios calcados na areia e ministérios calcados na rocha. Às vezes, a nossa aparência, a aparência da qual aquele ministério nos passa, é uma aparência agradável, Não tem diferenciação assim do lado de fora, do lado externo do ministério calcado na rocha. O que muita gente não vê do ministério calcado na rocha, eu consigo entender como ministério familiar do anjo dessa igreja. Vamos para Timóteo? Quero fazer agora a leitura de 1 Timóteo, no capítulo de número 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor a respeito de um anjo de igreja, de um líder, de alguém que ensina as ovelhas a seguirem, aleluia, a Jesus Cristo. Alguém ali que está à frente do ministério. Veja só o que Paulo nos diz. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto,
que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, olha as qualificações, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É aqui onde eu consigo enxergar, meus irmãos, a casa erigida na rocha e a casa erigida na areia. A casa erigida na rocha tem um fundamento a qual ninguém vê. As pessoas que veem a casa por fora estão vendo uma coisa, mas as pessoas, aleluia, que estão vendo a casa por dentro, estão vendo outra coisa. A casa por dentro é o que ninguém vê, é o que fica para baixo do solo. Ou seja, é a intimidade dessa pessoa, é a sua casa, a sua família. E aqui a Bíblia vai nos colocar qualificações a respeito dessas pessoas que estão ali à frente de um ministério. E não são poucas, são muitas. Salvo não me engano, acho que eu li 13 qualificações aqui. E no final ele diz, se essa pessoa não tem esses atributos, é sinal de que ela não governa bem sua casa. Então como que ela vai cuidar das coisas de Deus? Como que ela vai cuidar da casa do Senhor? Ou seja, que exemplo que ela vai passar para pessoas que estão indo ali nesse ministério? O que eu consigo enxergar hoje, né, é uma dessas qualidades aqui, que é a hospitalidade. Isso aí eu consigo enxergar bastante. Só que não basta só hospitalidade. Não basta só um sorriso no rosto, né? Você tem que ter capacidade, aptidão, atender o chamado de Deus, que é um chamado excelente, com excelência. Aptidão para ensinar, para aconselhar, para manter, ser um mantenedor daquelas famílias. Não somente para hospitalizar, ter uma hospitalidade boa, né? Uma recepção agradável. Ali a pessoa se sente bem 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas aí depois começa a aparecer os problemas. Por quê? Porque ela só tem a capacidade de hospitalidade. Ela não buscou, né, os outros atributos que o episcopado almeja. Eu quero estar lendo aqui agora também o terceiro texto, que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 17, e eu queria ler somente o versículo 36. Diz assim, ó: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aqui a Bíblia está nos falando a respeito de Davi. Davi era um menino, só que no coração de Deus ele já era um homem. Olha só que coisa linda. Davi era um homem segundo o coração de Deus, ainda menino no campo. Por quê? Porque ele tinha uma responsabilidade. E a responsabilidade dele naquele momento era qual? Obedecer o seu pai. E ele obedecia. Qual que era a sua função? Cuidar das ovelhas do pai. E ele cuidava com muito afinco. Ele era ferrenho na defesa daquelas ovelhas. Tanto é que no secreto a Bíblia nos conta, através dessa mensagem, que ele matou um urso e um leão. Agora, tempos depois, Davi está perante um gigante, afrontando toda a nação. E não vai ser diferente para ele. Porque quando ele lutou com o urso e com o leão, ele era dependente de Deus. Ele estava firmado na rocha, obedecendo os princípios de Deus e também os princípios da tua casa, da tua intimidade. Ele era obediente ao seu pai. Ele fazia o cuidado que ele tinha, que foi repassado a ele, ele tinha todo o cuidado com aquelas ovelhas. Então não vai ser difícil para ele, porque da mesma maneira que ele dependeu de Deus para enfrentar o urso e o leão, agora ele também é dependente de Deus para enfrentar o Golias, o gigante que está na frente dele.
Ele vai derrotar o gigante, porque ali na intimidade, dentro da sua casa, da tua família, ele já estava fazendo as coisas certas. A casa dele estava erigida sobre a rocha, porque ele teve o trabalho de cavar e cavar bem fundo, aleluia, e achar o alicerce firme. Ele teve a capacidade de canalizar a fé dele em Cristo dentro da sua casa. Davi ali, ele era herói dentro da sua casa. Ele era herói para a sua família, para os seus, ainda que ele não tivesse o valor merecido dentro da tua casa. Mas ele era um herói familiar. Mas agora Davi vai ser reconhecido e honrado como herói da nação de Israel. Aleluia! O que eu quero trazer para você, aleluia, nessa noite, líder, é que antes de você ser um herói, aleluia, do povo, você tem que ser um herói dentro da tua casa. Você tem que ser exemplo para tua esposa, para os teus filhos, em obediência, em respeito, em amor, em bondade, em caridade, aleluia. Você tem que ser exemplo na parte financeira. Como que você governa a tua casa e não governa bem e agora quer governar as coisas de Deus? Governar não, você quer cuidar das coisas de Deus. Como? Não vai dar certo. Pode dar certo 1 ano, 2 anos, vai. Mas e depois? Antes de você ser o herói do povo, seja um herói dentro da sua casa. Seja um bom marido. Trate das pessoas com respeito. Oh glória. Louvado seja Deus. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Irmão, ajude seu pastor. Aconselhe ele. Amém? Ajude. Seja exemplo. Jesus está falando comigo e com você. Glória a Deus. Amém?